Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. E nessa intertextualidade nós vamos falar sobre a paródia. Ah, professora, mas o que é isso? É intertextualidade? Que nome que é esse? Gente, o que é intertextualidade? O próprio nome já diz, inter significa entre. Por exemplo, quando você vai fazer uma ligação internacional, é uma ligação entre nações. Você vai fazer uma ligação interurbana, é uma ligação entre cidades. Então, o inter aí significa entre. Então, intertextualidade vai ser o quê? Relação entre os textos. Mas, que texto, gente? O texto que eu estou lendo e todos os outros textos que eu deveria ter lido para entender o texto que eu estou lendo. Porque se eu não tenho esse conhecimento anterior, esse conhecimento prévio, provavelmente eu terei dificuldade de encontrar essa tal intertextualidade aí, tá? Então vamos lá, gente. Nós vamos ver então a questão da paródia, que é o quê? Uma intertextualidade. Só que quando a gente fala de intertextualidade, a gente não está falando apenas no texto escrito. Há a intertextualidade também nas imagens. A gente faz uma leitura de imagens, não faz? É o que nós vamos ver aqui agora, ó. Prestem atenção. Eu tenho duas imagens aqui, ó. A primeira imagem é o El Pito, a buzina, de Francisco Villalta, de 2015. Então, observem que é um trabalho, uma pintura recente, nova. E do lado também dele, só que, ó, percebam que tem as mesmas características, olha lá, ó. Porém, o assunto é diferente. Então, olha só, esse daqui é o Grito del Mono, o grito do macaco, também do Francisco Villalta. Só que ele faz aqui uma paródia, né? Uma intertextualidade com uma outra imagem que foi feita bem antes, ó, bem antes mesmo, essa daqui, ó. Francisco Villalta, pintor costarriquenho, baseou-se na famosa obra de Edvard Munch, pintor expressionista norueguês, para criar os quadros É o Grito del Mono e o El Pito. Então, O Grito, ó, do Edvard é de 1893. Observem a diferença de tempo que há entre um e outro. Então, esse é o original, que foi criado lá em 1893. Aí, então, veio, né, o Francisco Villalta e utilizou das características dessa imagem para criar as dele, que é o que nós vamos analisar agora. Observem lá, gente, ó, as imagens deles é bem mais colorida. A do Edvard, ela é mais sombria. Então, vamos ver. Que sentimentos o quadro de Munch exprime? Esse daqui, né, que é o original. O que ele pode exprimir, né? Isso vai depender também, gente, de quem faz a leitura, né? Que nem todo mundo interpreta da mesma forma. Mas os estudos indicam que a interpretação mais correta é essa. Qual? Angústia, olha o jeito que está a pessoa ali, ó. Desespero, medo, terror. A própria imagem já diz isso, né? Ela é bem sombria. Que elementos visuais sugerem esses sentimentos? Olha lá. A figura humana deformada. As linhas curvas que cobrem todo o fundo. Então, a gente observa que a pessoa está de boca aberta, olho arregalado e a mão segurando aqui. Então, é uma expressão de desespero, por algum motivo. E como ela está assim em cima de uma ponte, ó, e a gente pode observar também que atrás tem mais pessoas, ó. Ela está desesperada e a gente já pensa logo, vai pular dessa ponte. Ixi. Que semelhanças podemos observar entre os quadros de Francisco Mungiá e o Grito de Edvard Munch? Agora que nós vamos ver, hein, gente? Então, tem os dois quadros lá do Francisco e que foi feito com base no mais antigo, que é o do Edvard. Como que será, então? Então, as figuras do primeiro plano, lá das duas imagens que nós vimos, é um homem e um macaco. Imitam
a figura pintada por Munch. Mungiá não representou a ponte, mas no quadro É o Grito del Mono, o tronco de uma árvore substitui a linha diagonal do parapeito. Então lá a gente observa que tem várias árvores cortadas e tem uma que está cortada também, porém ela está deitada e tem uns passarinhos nela ainda. Nas imitações do Mungiá, a paisagem de fundo é substituída por uma floresta abatida. Em El Grito del Mono e por carros em um congestionamento urbano em El Pito. Então, lá no Grito do Macaco, são as árvores derrubadas, então, um desmatamento. Na outra, que é o da buzina, fala daquele monte de carros, né, um congestionamento. Então, aí a gente observa que são os sons, né, o barulho, a poluição sonora. Que sentimentos os quadros de Munguia exprimem? Como podemos interpretar essas pinturas? Então, quais são lá os sentimentos? O quadro É o Grito exprime o espanto e o inconformismo diante do desmatamento. Então, o macaco que aparece naquela imagem, ele está desesperado porque ele vê o quê? A floresta destruída. Então, a destruição da natureza. O tema ecológico está também presente no quadro El Pito, agora focalizando a poluição sonora. Então, lá no outro quadro do El Pito, a gente vê um homem também com aquela expressão desesperada, porém não por conta da floresta igual o macaco, mas sim por toda aquela movimentação, aquele barulho, aquela poluição sonora. Então, ambos retratam o desespero em relação à poluição ambiental e ao desmatamento. Então, agora a gente vai partir para a paródia. O que significa a palavra paródia? A paródia, gente, é a imitação de um texto ou de um estilo com finalidade humorística. Então, aqui vai haver uma intertextualidade. E para que haja essa intertextualidade, é aquilo que eu falei. Eu preciso conhecer os textos anteriores para que eu entenda este que eu estou lendo. E a paródia, ela tem a intenção de quê? Causar humor, o riso. Então, vamos lá. Para que a paródia funcione e produza efeito de humor, é necessário que o leitor conheça e reconheça o texto original, que é aquilo que eu falei, que tem que ter essa intertextualidade. O que é isso? São textos. O texto que eu estou lendo, ele tem que ser relacionado com todos aqueles textos que eu já deveria ter lido para entender aquele. A paródia apropria-se da forma e da linguagem do texto matriz, do texto original, modificando-as. O humor é provocado pela percepção das semelhanças e das diferenças entre esses textos, que é o que eu falei. Eu preciso conhecer o texto para eu ver as semelhanças e as diferenças. E essas semelhanças e essas diferenças é que vão causar o quê? O humor esperado na paródia. Como assim, professora? Não estou conseguindo entender muito bem isso não. Então vamos melhorar isso daí, ó. Eu tenho aqui uma imagem que é o quê? O que nós não tivemos esse ano. Festa junina, olha lá, quadrilha, né? São João, então está uma igreja, tem várias pessoas ali, ó, dançando, né? Fazendo a coreografia de uma festa junina. E eu tenho o texto que foi baseado nessa coreografia junina que chama-se Quadrilha, que é do Carlos Drummond de Andrade. Texto, gente, né? Uma poesia bastante conhecida. Quem não conhece, deveria conhecer, tá? Que é aquilo que eu falei. Todos os textos que nós deveríamos ter lido para que a gente possa entender aquele texto que estamos lendo no momento. Então, vamos ler aí o que diz essa poesia do Carlos Drummond de Andrade. A Quadrilha. E por que ela se chama Quadrilha? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou-se com o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, por que esse texto aí chama-se Quadrilha? É porque, gente, ele se baseia na coreografia lá da festa junina. O que acontece quando nas festas juninas as pessoas estão, os pares estão dançando? Tem um momento lá que eles começam a trocar de casais.
né? Vai trocando, troca de par, e aí um vai com o outro, até que no final cada um volta com o seu par do começo, ao contrário daqui, né? Ele usa a troca, né? Um ama outro, que ama outro, que ama outro, que no final não ama ninguém e que acaba se casando. Aquela que não amava ninguém é que acabou se dando bem na história e casou-se com um que nem, na verdade, tinha participado do texto. Muito bem, gente. Então, o Carlos Drummond de Andrade fez esta poesia há bastante tempos atrás. Aí veio um outro autor, apropriou-se das características dessa poesia e fez uma paródia. Olha lá o que ele escreveu, ó. Quadrilha da Sujeira. Tem até uma observaçãozinha ali, ó. Inspirado em Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. Então, eu preciso conhecer o texto do Carlos Drummond de Andrade para que eu faça a relação desse daqui com aquele e observe as semelhanças e diferenças que vai causar aí a reação de humor que o texto precisa ter para ser uma paródia. Então, observem lá. João joga um palitinho de sorvete na rua de Tereza, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Tereza, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. Então, quem que escreveu esse texto aí? Foi lá, ó, o Ricardo Azevedo. Ele se espelhou no texto A Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade, para fazer esse texto dele aqui, criticando o quê? A questão das pessoas que poluem o meio ambiente. Então, ele utiliza, né, os jogos de palavras aí, usando as mesmas personagens, só que ao invés delas, lá no texto do Drummond, ele usa o quê? O amor, né? Cada um ama uma pessoa que ama a outra. Então, lá na primeira parte, a apresentação, né, dos desencontros, e na segunda parte ele retrata o quê? O que aconteceu com cada um. E fala que somente a Lili se casou. Aqui o que acontece? Essas mesmas personagens, elas poluem o ambiente. Então, ao invés de ter aí a palavra amor, tem o quê? Joga um pedacinho de isopor, joga uma embalagenzinha. Então, há repetições dessas palavras. Então, há a intertextualidade aqui aonde? Onde que eu encontro? Eu preciso conhecer o texto do Drummond para que eu possa entender que há o quê? Um diálogo entre os dois textos. Um texto dialoga com o outro, porque ele pega, né, as mesmas características e muda o assunto. Então vamos lá. O poema de Carlos Drummond de Andrade imita um trecho da coreografia da quadrilha junina, que a gente falou lá no começo. O Drummond, ele já imita lá o trecho da quadrilha, por isso ele coloca o título. Qual é a semelhança entre o poema e esse trecho da quadrilha? Na quadrilha junina, eu já falei isso também. Então, os figurantes, né, os dançarinos, dançam formando filas de cavaleiros, de damas ou de pares e vão trocando de parceiros até encontrar o seu. No poema, temos a mesma sequenciação. Cada personagem ama uma pessoa que ama a outra, ou seja, os pares estão desencontrados, formando uma corrente. Qual é a diferença entre o final do poema e o final do trecho da coreografia? Na dança, ao final das trocas dos parceiros, cada um reencontra seu par. Isso aqui também eu já falei para vocês. Mas no poema, cada personagem termina sozinho ou morre. Catastrófico, né? Lili é a única que se casa, mas com alguém que não estava na dança, ou seja, não tinha entrado nessa história. Ricardo Azevedo imita o poema de Carlos Drummond de Andrade. E quais são as semelhanças e as diferenças entre eles, entre esses dois textos? Já que ele imita, né? O Ricardo Azevedo imita o texto do Carlos Drummond de Andrade. Então, o poema Quadrilha foi organizado em 7 versos. Cada verso, né, é a linha do poema, que formam 2 conjuntos separados por ponto. Então, aqui não tem separação por estrofes, é uma única estrofe. A gente só consegue separar os assuntos ali pelo ponto final. Todos os versos constituem só uma estrofe. Diferentemente, o poema Quadrilha da Sujeira não foi organizado em versos. Suas frases também se agrupam em 2 conjuntos, mas formando parágrafos e não estrofes. Então, nós temos ali um texto mais em prosa. Agora vamos ver outros exemplos com imagens. Lembra que eu falei que o texto ele não é somente escrito, nós também fazemos leitura
de imagens. Então, só vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, ó, observem que aqui eu tenho o Simpson, né, lá, o pai Simpson, não lembro o nome dele, que também está imitando aquele texto famoso lá do Munch, olha lá, que é o homem desesperado na ponte. Só que aqui, ó, quem que está na ponte? O pai Simpson, e lá no fundo está o quê? A família dele, a mulher e as filhinhas dele. Outra imagem famosa também é a da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, ó, antiga e valiosíssima. Olha lá quem que imita ela, Maurício de Souza, né, com a Mônica, a mesma imagem. Aqui nós temos também a Mona Lisa já imitando os dias atuais, olha lá, ó, de máscara e de luva. E também o quadro do Munch, só que agora ele também está mascarado. Então tudo isso aqui, gente, a gente pode dizer que também é o quê? É uma paródia, só que é uma paródia das imagens. Gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido bem. Façam as atividades propostas, enviem para os professores e até a próxima aula. Tchau, gente!